E tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar a história que eu intitulei como O Humano Sansão. A história de Sansão está registrada no livro de Juízes, os capítulos 13, 14, 15 e 16. Aliás, o livro de Juízes revela um período de verdadeiro caos, onde o povo de Israel tinha deixado de amar e obedecer a Deus e cada um vivia fazendo aquilo que achava mais certo. Ao longo deste período, Deus levantava libertadores locais para livrar o seu povo da opressão dos povos inimigos, e Sansão foi um deles. O nascimento de Sansão já foi um evento miraculoso, pois a sua mãe ela era estéril e o nascimento dele foi anunciado pelo anjo do Senhor. Não bastasse isso, o anjo do Senhor disse à sua mãe que esse menino seria consagrado ao Senhor desde o ventre materno e lhe deu algumas instruções. Isso está lá em Juízes, capítulo 13, versículos de 3 a 7. Nasce o menino e é chamado de Sansão, que significa pequeno sol. E ele vai crescendo e não revela ter o estereótipo de uma pessoa cujo nascimento e consagração foram anunciados divinamente. Filho único, de pais não tão jovens, ele era um pouco mimado e até intempestivo. Ele não era daquelas pessoas que gostavam muito de orar e buscar a Deus, não. Um certo dia, ele chegou aos seus pais dizendo que se encantou por uma filha dos filisteus, que eram justamente o povo inimigo dele na época. Os pais de Sansão tentaram falar: poxa vida, tem tantas meninas e mulheres aqui do nosso povo, você vai se apaixonar justamente por uma dos nossos povos inimigos? E acabou tentando impedir, mas não conseguiram. Então não teve jeito. Eles o acompanhou até a cidade de Tímina para conversar com a família como era de costume da época. Sansão se desviou um pouco desse caminho e, ao meio de seu caminho, acabou encontrando um leão rugindo ferozmente. Ele não teve outra. Pegou aquele leão, rasgou as mandíbulas e estraçalhou o leão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, dando essa força descomunal para ele. Dias depois, ele retornou à cidade para tomar por sua esposa e encontrou o leão morto no meio do caminho. E havia abelhas e um mel em cima dele. Ele tirou o mel e levou para os pais dele. Isso está em Juízes, capítulo 14, os versículos de 1 a 9. Sansão era bem espirituoso também. No banquete do seu casamento, ele deu um enigma para os convidados do casamento e disse que se alguém descobrisse esse enigma, ele daria um bom prêmio. Naquela época, era um banquete para os convidados da noiva e a família dela. Eles tentaram, pensaram e não conseguiram descobrir esse enigma. Então, eles tiveram uma ideia. Chamaram a noiva de Sansão e disse: vai lá e descobre esse enigma e traga essa resposta para nós, para que a gente possa, então, ganhar esse prêmio deles. Então, a noiva dele encontrou com ele e, depois de dias insistindo e dizendo que se ele o amasse, ele lhe contaria o segredo, então finalmente ele revelou qual era o segredo da charada. Ela não pensou duas vezes, voltou para os seus convidados e deram a resposta. Na hora em que eles revelaram a Sansão o segredo, Sansão sabia que pudesse ter sido traído pela sua noiva, pois sabia que somente ela sabia da resposta a essa charada. Mas ele preferiu deixar para lá e acabou pagando o prêmio para eles. Mas ficou chateado e acabou desprezando a sua noiva e retornou para a casa dos seus pais. Isso está em Juízes, capítulo 14, versículos de 10 a 19.
Depois que a poeira baixou, ele retornou à cidade de sua noiva para tomá-la por esposa. Chegando lá, encontrou com o seu pai, que disse para ele que já tinha entregado a sua noiva para o amigo de Sansão. Então, ofereceu-lhe a irmã mais nova. Sansão ficou irado com aquilo e saiu imediatamente de lá, tomou 300 raposas, ateou fogo em suas caudas e deixaram elas incendiar as vinhas da cidade. Ele causava por onde passava, mas o pior ainda estava por vir. Um belo dia, andando numa cidade chamada Gaza, ele avistou uma mulher, também filisteia, chamada Dalila, cujo significado do seu nome é noite. Só pelos significados dos nomes de Sansão, lembra que era sol? E Dalila, noite, a gente já pode perceber que um não tinha nada a ver com o outro. Ao saberem que Sansão estava se relacionando com Dalila, os filisteus foram até Dalila e disseram e pediram para que ela descobrissem o segredo da força de Sansão, oferecendo uma boa quantia em dinheiro. Ela retornou para casa, ela insistiu e na terceira tentativa, Sansão revelou que o segredo de sua força estava no seu cabelo. Na calada da noite, ela cortou o cabelo de Sansão e avisou aos filisteus. E aí os filisteus surpreenderam ele e nessa hora ele não tinha mais a força como ele tinha nas outras vezes. E então os filisteus o pegaram e o cegaram. Isso está lá em Juízes, capítulo 16, versículos de 1 a 22. E no versículo 20 diz que neste momento o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Aqui é um ponto-chave. Os filisteus se ajuntaram para fazer uma festa e oferecer sacrifício ao deus Dagon, pois acreditavam que este deus tinha entregado seu inimigo em suas mãos. A casa estava cheia e a festa rolava solta. Alguns diziam: vai lá, chama Sansão, traga Sansão até aqui para que ele nos divirta. Então os filisteus trouxeram Sansão do cárcere para que eles se divertissem às custas dele. Não suportando mais tanta humilhação, Sansão levantou a sua voz e clamou ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele apalpou as duas colunas e, fazendo força contra elas, disse: morra eu com os filisteus. E empurrou essas colunas, fazendo com que toda a casa desabasse em cima dos filisteus e dele também. E há um versículo na Bíblia que diz assim: e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. O que eu aprendo com essa história? Sansão teve suas falhas, e isso é tão característico do ser humano, não é mesmo? De fato, muitas vezes tendemos a achar que as nossas conquistas estão atreladas às nossas próprias capacidades. Só que não. Sansão atribuiu a força dele ao cabelo, mas na verdade a força dele era revelada pelo Espírito do Senhor que estava sobre ele. O cabelo era só um sinal de consagração a Deus. Apesar de toda essa vida atrapalhada de Sansão, no final, ele reconheceu que sem Deus ele não era nada. Então, ele se arrependeu, clamou ao Senhor e Deus não resiste a um coração contrito. Pelo contrário, ele vê nisso a oportunidade de operar mais uma vez o seu milagre através da vida daquele que, de fato, se arrepende e clama por ele. Então, por graça divina, Deus novamente fortalece Sansão e dá vitória ao povo de Israel sobre os filisteus,
através da vida de Sansão. Sansão guardou a sua fé até o fim, recorreu ao Senhor e foi declarado como um herói da fé lá em Hebreus, capítulo 11, dos versos 32 a 34. É essa mensagem que eu tenho hoje para vocês e que nós, apesar das nossas falhas, também possamos no final sairmos vitoriosos e sermos declarados como heróis e heroínas da fé. Que Deus nos permita viver isso. Um grande beijo, Deus abençoe a todos. Tchau!